E aí, pessoal, tudo bem? Bom, o Campeonato Carioca tá rolando e não tem Flamengo na televisão, né? O Flamengo não entrou em acordo com a Rede Globo, então não podemos ver jogos do Flamengo no Campeonato Carioca, independentemente da fase do campeonato. A não ser que isso mude, o Flamengo faça algum acordo pontual com a Globo ou algum acordo tardio com a Globo, por enquanto não tem jogo, né? E isso acaba expondo um problema sério da legislação brasileira sobre direitos de transmissão dos jogos, algo que é muito nocivo para os clubes, considerando que o Brasil adota um sistema em que cada clube negocia o seu direito de transmissão. Eu nem sou defensor desse modelo, tá? Eu acho que as principais ligas do mundo já adotam o modelo e elas adotam por bons motivos, de que a liga toda negocia em bloco. As emissoras de TV compram o campeonato inteiro, mas as ligas até adotam um sistema em que elas vendem para veículos diferentes, né? Então, aqui no Brasil se vendia tudo para a Rede Globo. Não. Seria um esquema que, sábado à noite é um horário de um outro grupo, de um outro canal, domingo à tarde é da Globo, domingo à noite é da TV a cabo ou do PPV, sei lá. Eles adotam assim, né? Mas aqui no Brasil se adota o modelo de cada clube negocia os seus. Esse para adotar esse modelo, o Brasil faz da pior forma possível, né? Em que a emissora de TV tem que ter direito dos dois times que estão na partida. Por que isso é ruim? Bom, na maior parte dos países que adotam esse modelo, o México adota isso, a Espanha adotava isso até outro dia, você tinha direito de transmissão dos times que jogam em casa. Você comprava acertava com o Flamengo, com o Botafogo, você tinha direito aos jogos em que esses times eram mandantes, independentemente do adversário, porque considerava que o dono do espetáculo é o time da casa. O time da casa é o organizador do jogo, então ele tem o direito de imagem daquele evento, né? Aqui no Brasil se adota que você tem que ter os dois times. Isso dificulta muito. Por exemplo, se uma emissora de TV no México ou na Espanha, em qualquer outro país que adote o sistema de negociação individual, quer investir pesado e ter os jogos, por exemplo, do Botafogo, vai lá e fala pro Botafogo: Botafogo, eu quero ter os seus jogos e pago tanto aqui. Você tem direito no caso do Campeonato Brasileiro, aos 19 jogos em que o Botafogo é mandante do jogo. Então você investe legal num clube e tem direito a 19 jogos desse time. E eventualmente os jogos de visitante se o outro time também tiver sob seu contrato. Você pode até pegar um pouco mais por aí, né? Então com isso os clubes ganham poder de barganha, porque qualquer contrato que eles assinarem com uma televisão já está dando a essa televisão direito a 19 jogos, pelo menos, né? E com isso, vários grupos podem chegar a investir num time só para ficar investindo e passando aquele time. Aqui no Brasil você tem que ter direito dos dois times. E o que isso acontece? Qual é o problema disso? Digamos que uma empresa quer investir lá no futebol e ela, por algum motivo, quer investir no futebol do Rio. Então ela vai lá, especificamente do Rio. Ela compra os direitos do Flamengo e compra os direitos do Botafogo. Ela tem direito no Campeonato Brasileiro a passar 2 jogos. Ela tem direito a passar Botafogo e Flamengo no primeiro turno e Flamengo e Botafogo no segundo turno ou vice-versa, né? Ela só tem direito a 2 jogos, porque ela tem que ter o time visitante. Então, você tem que, para você investir e ter um pacote de jogos decente, você tem que, um grupo só tem que acertar com muitos clubes, para você ter garantia de que vai ter pelo menos 1 ou 2 jogos para passar todo fim de semana, toda rodada. Porque se você não fizer isso, você talvez só tenha 1 ou 2 jogos no Campeonato Brasileiro inteiro. Mas pensando no Carioca, você teria direito a um Botafogo e Flamengo, ou na Taça Rio ou na Taça Guanabara, na fase de grupos, e eventualmente um mata-mata em que esses times se enfrentem. Ou seja, você tem muito pouco. Não vale a pena para alguém investir tanto dinheiro para pegar os direitos do Flamengo, pegar os direitos do Botafogo, do Corinthians, do Grêmio, sendo que só vai ter direito ao jogo se você também tiver outro time. Então, por exemplo, foi o caso da TNT, da Turner, né, com o Esporte Interativo, TNT. Só conseguiu alguma coisa porque eles se adiantaram na negociação, pegaram um contrato muito antes de vários e foram pegar vários clubes ao mesmo tempo, né? Daí pegaram Palmeiras, Santos, Inter, Atlético Paranaense, Fortaleza, foram pegar vários ao mesmo tempo para garantir que pelo menos um joguinho por rodada eles teriam, mesmo que esse jogo nem fosse o jogo de mais apelo de público, mas um joguinho por rodada teriam. Agora eles gastaram uma bala pegando, por exemplo, um clube de muito apelo, que é o Palmeiras, o campeão brasileiro, então o campeão brasileiro, né, o campeão brasileiro do ano anterior, e não podia passar, por exemplo, um grande jogo do Palmeiras, a não ser que fosse dentro desse pacote de times deles, né? Então,
Isso faz com que investir pesado para ter muitos jogos de um campeonato seja algo fechado a algum grupo de mídia que tenha muito dinheiro e tenha muito poder para conseguir assinar com vários clubes em bloco. No caso, a Rede Globo. Né? Então por isso que acaba acontecendo isso. Quando quebrou-se a negociação em conjunto que se fazia com o Clube dos 13 para se fazer a negociação individual de cada clube, a Globo foi fechando com os clubes grandes e os clubes pequenos ficaram ali na mão. Os clubes pequenos do Campeonato Brasileiro, os clubes menores, como na época Portuguesa, Figueirense, se viram obrigados a aceitar a oferta da Globo porque não adiantava vender para outro canal. Porque assim, esse outro canal no máximo poderia passar jogos, confrontos diretos entre 3 ou 4 times e jogos de pouco apelo de público, né? Pouco apelo de audiência. Então esses clubes pequenos se viram obrigados a aceitar a oferta da Globo. Mas é ruim também para o clube grande, porque se o clube grande quiser chutar o pau da barraca, como o Flamengo chutou agora no Carioca, ou como o Atlético Paranaense e o Palmeiras começaram a chutar no Brasileiro, e quiserem fazer algo diferente, eles vão ter muito menos poder de barganha, porque eles só vão poder acertar, só vai fazer sentido eles acertarem com um grupo de mídia que já tenha muitos outros clubes ali para terem um pacote de jogos na sua grade de transmissão. Então esse modelo que o Brasil adota é bizarro, porque é estranho os clubes não brigarem por uma mudança nisso, porque isso daria a eles muito mais liberdade para negociar. Se por exemplo um clube pequeno como não é nem um time tão pequeno assim, mas um time com menos apelo, como por exemplo um Fortaleza, um Bahia, ou sei lá, a Chapecoense, pudessem vender os seus jogos em que ela é mandante, se a tabela marca que o provável jogo do título é um jogo entre Chapecoense e Flamengo, um Chapecoense e Flamengo é provável jogo do título, esse jogo todo mundo vai querer ver. E se um canal comprou a Chapecoense, os direitos da Chapecoense, vai ter a Chapecoense na mão ali. E vai ter um jogo de muito apelo. Então vale a pena para alguém chegar e investir num jogo da Chapecoense. Porque se vai lá e investe pesado numa Chapecoense, mesmo que a Chapecoense por si só não atraia tanta audiência, você vai ter direito a Chapecoense e Flamengo, Chapecoense e Corinthians, Chapecoense e Fluminense, Chapecoense e Vasco, Chapecoense e Grêmio, todos os jogos da Chapecoense em casa, inclusive contra times grandes. Ou seja, vale muito a pena para algum canal investir num jogo desse. Agora, se precisa ter os dois, não dá mais. Então esse modelo que o Brasil adota é bizarro. Já aconteceu de ter um problema no Campeonato Brasileiro de 96. Naquela época a ESPN havia comprado anos antes, de 97, desculpa, de 97, a ESPN havia comprado anos antes o pacote de transmissão do Campeonato Brasileiro com a CBF. Né? A partir do momento que terminaria o contrato que a Globo e o Sport TV tinham, no contrato seguinte a ESPN se adiantou e comprou os direitos do brasileiro. Claro que houve reclamação na época e a Globo acertou com o Clube dos 13. O que aconteceu? A ESPN passou a ter direito, o Sport TV passou a ter direito aos jogos do brasileiro entre confrontos diretos entre membros do Clube dos 13, e a ESPN confrontos diretos entre o resto do campeonato, entre os times que não eram do Clube dos 13, né? Então a Globo tinha o jogo do Flamengo, do Botafogo, do Fluminense, do Vasco, do Corinthians, do Grêmio, e até de outros clubes que entraram, né? Não eram só mais os 13 originais ali, dos fundadores, outros clubes já haviam se integrado à entidade, enquanto a ESPN teve que passar, por exemplo, confrontos diretos como Juventude Portuguesa, jogos assim, né? É claro que não teve muita audiência, né, na ESPN, e no final das contas isso acabou mostrando como não valia a pena para um canal de TV investir no Campeonato Brasileiro só tendo os clubes pequenos, porque teria que ter os dois times, né? Então esse modelo que o Brasil adota poderia ser, se os clubes querem vender individualmente, então deveriam pensar nisso. Deveriam pensar em mudar esse modelo para ter mais poder de barganha para negociar. Se o Flamengo, por exemplo, tivesse direito a todos os jogos em que ele fosse mandante no Campeonato Estadual do Rio, ele poderia chegar, bater na porta de outros canais e falar: vocês querem passar os meus jogos? Os jogos em que eu for mandante vocês passam. Mas ele nem pode fazer isso, porque nenhum outro canal tem direito ao Macaé, ao Botafogo, ao Fluminense, ao Bangu. Então nenhum jogo do Flamengo pode ser transmitido, a não ser que seja na Globo, que é o canal que tem todos os outros times.
Tá? Mas é isso, então. Se vocês gostaram do joinha, se não gostaram, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificações, tá bom? Um abraço e até mais.